Muito boa tarde a todas e todos. Com o quórum devidamente conferido, declaro abertos os trabalhos da 16ª reunião ordinária do Conselho Superior do Ministério Público, reunião do dia 17 de maio de 2022. Reunião no formato híbrido. Saúdo, como de praxe, o nosso ilustre corregedor-geral, doutor Motaurício Alquete Souza. Saúdo o nosso decano, que está conosco aqui virtualmente, doutor João Machado de Araújo Neto. Peço vênia para cumprimentar todos os demais membros deste colegiado, em nome da nossa ilustre secretária, doutora Tatiana Vigiane Bicudo. Saúdo igualmente os nossos servidores que nos acompanham nessa jornada e que nos acompanham em especial no dia a dia deste colegiado. E saúdo igualmente aqueles que nos assistem presencialmente. Hoje temos a presença da nossa querida amiga, ilustre colega, promotora de justiça, doutora Patrícia de Moraes Alt, e todos aqueles que nos acompanham pela plataforma Teams, acompanhando a reunião deste colegiado. Dando início aos nossos trabalhos, conferido o quórum, o item primeiro é sempre a leitura, votação e assinatura da ata da reunião anterior. Dispensamos, como de praxe, a leitura e a assinatura, que fica para depois. A ata foi enviada a cada membro deste colegiado. Eu indago se há alguma observação ou se podemos aprová-la. Em não havendo qualquer observação. Há observações, sim. Pois não, doutor Saad? Pois não? O doutor Marco Antônio fez algumas observações a respeito da ata e não obtive resposta, ou melhor, não obtivemos resposta quanto à efetiva retificação nos termos colocados pelo doutor Marco Antônio. Foi enviado para a nossa secretária, doutor Saad, é isso? Sim. Pois não, com a palavra, então, doutora Tatiana. Sim, ontem à noite, ou no final da tarde, o doutor Marco Antônio enviou uma questão de constar da ata a questão colocada na reunião passada sobre o meu impedimento para votar sobre o impedimento do PGJ. Vai ser colocado, eu só estava ajustando os termos para a redação, mas será colocado isso e eu encaminharei aos senhores o termo de redação para aprovação antes da publicação. Ok. Superada a questão, então, podemos avançar? Podemos aprovar a ata, então? Não. Então será colocada a retificação e depois encaminhada para os conselheiros para aprovação. Então, acho que não é o momento agora, doutor. Vamos aprovar. Então, perfeito. Não, então, passamos esse item e fica para aprovação posterior, provavelmente na próxima reunião. E aprovaremos 2 atas na próxima reunião. Nas comunicações da presidência, muito rapidamente, algumas questões. Semana passada estivemos em Brasília, percorremos o Congresso Nacional, acompanhamos a indicação do desembargador Jaime, ex-presidente da Associação Nacional da Magistratura, para o Conselho Nacional do Ministério Público, aprovação no Senado, na comissão e no plenário do Senado. Mas, mais do que isso, estivemos também em reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de interesse de toda a classe. Fomos lá reiterar o compromisso e a importância da aprovação pelo Senado do VTM, que é a valorização do tempo da magistratura. Um tema importante, um tema que reclassifica e reorganiza as carreiras da magistratura do Ministério Público, e estamos monitorando o andamento dessa questão no Senado Federal. Há uma perspectiva muito positiva, mas é importante que essa questão seja trabalhada com muita responsabilidade, com muito cuidado, porque ela é muito importante, não para as carreiras, não se trata de uma questão corporativa, trata-se, na verdade, da valorização de carreiras fundamentais
para o Estado Democrático de Direito e para o dia a dia e para o bem-estar da população do nosso Brasil e, em especial, aqui do nosso Estado de São Paulo. Então, é um tema aí que está na pauta, tem exigido por parte dos procuradores gerais de todo o Brasil e também das nossas entidades de classe, uma movimentação importante em termos de parlamento nacional. A nossa expectativa é positiva, estamos aguardando para ver se conseguimos avançar e fortalecer as nossas carreiras, porque, insisto, fortalecimento de magistratura, de Ministério Público, de carreiras de Estado, implica no fortalecimento da população brasileira. Estamos atentos aos movimentos que ocorrem não só no Congresso Nacional, mas também em nível estadual. Temos trabalhado questões previdenciárias dos nossos aposentados, o recolhimento dos nossos aposentados. Hoje ainda temos um encontro na Assembleia Legislativa e também uma questão que envolve boa parte dos nossos colegas que ficaram naquele meio, naquele limbo da Previdência, que é a possibilidade de migração. Essas questões estão andando bem, tanto em nível de conversa com o Poder Executivo Estadual, como também no Poder Legislativo. Eram estas as informações da presidência. Eu gostaria de seguir para o próximo item da pauta, que são os avisos aqui, os votos de louvor e de pesar. Acho que de pesar é só esse aqui, né, doutora Tatiana? Acho que não temos votos de louvor. Segundo a nossa secretária, aviso de falecimento, faleceu no dia 13 de maio de 2022, doutor Joaquim Elcio Ferreira, que é promotor de justiça aposentado. Acho que podemos consignar, portanto, votos de pesar para os familiares. E, na sequência, passamos, então, para as comunicações dos ilustres membros deste colegiado. Hoje, quem se comunica, em primeiro lugar, é o nosso ilustre conselheiro, querido amigo, doutor Jurandir Norberto Marsura, que está com a palavra. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Mário Luiz Sarrubo, excelentíssimo senhor Corregedor-Geral do Ministério Público, doutor Motauri Sioquete de Souza, excelentíssima senhora doutora Tatiana Vigiane Bicudo, eminente secretária deste solendo conselho, na pessoa de quem peço vênia para cumprimentar todos os demais conselheiros, doutor Calil, doutor João Machado, doutor da Ponte, doutor Bonilha, doutor Marco Antônio, doutor Saad Maslum, acho que não me esqueci de ninguém, né? Doutor Juliotti, eu já falei. Desejo que tenhamos uma boa reunião, sem nenhuma comunicação. Muito obrigado, doutor Jurandir. Na sequência, quem tem a palavra é o nosso ilustre decano, doutor João Machado de Araújo Neto. Por favor, doutor João. Senhor Procurador-Geral, senhor Corregedor-Geral, senhora Secretária, em nome de quem cumprimento os demais integrantes desse colegiado, saúdo também os nossos funcionários e todas as pessoas que acompanham a reunião. Quero apenas desejar uma boa e proveitosa reunião para todas e todos. Era apenas isso, senhor presidente. Obrigado. Muito obrigado, doutor João Machado. Com a palavra agora a nossa ilustre secretária, a querida amiga, doutora Tatiana Vigiane Bicudo. Excelentíssimo senhor Procurador de Justiça, digníssimo doutor Corregedor, ilustríssimos colegas do Conselho, doutor Jurandir, doutor João, doutor Bonilha, doutor Saad, doutor Juliotti, doutor Marco Antônio, doutor Ponte, doutor Calil, digníssimos colegas que nos assistem presencialmente, à distância, caros serventuários, cumprimento a todos, desejando uma boa reunião. A título de comunicação, só gostaria de
Dizer que no último dia 10 fui convidado, estive presente na reunião do CNMP, onde houve a parceria entre as escolas do CNMP e Escola Superior do Ministério Público, e a primeira discussão foi a respeito da Resolução 244, de promoção por merecimento. Naquela oportunidade, a doutora Norma, que é a presidente dos Procuradores Gerais de Justiça, ela demonstrou preocupação sobre essa resolução, o senhor Corregedor-Geral também demonstrou preocupação, e todos os estados estão tentando fazer, pelo Conselho, uma discussão, e as suas escolas respectivas, a respeito dessa resolução. Nós aqui, na proposta da primeira reunião do Dr. Ponte, abrimos um protocolado para aferição dos critérios do merecimento, e essa resolução está nesse protocolado. Então, gostaria de comunicar aos colegas que as propostas que foram feitas nessa reunião, eu incluirei no protocolado, encaminharei aos senhores para conhecimento e convidá-los também para que possamos seguir nas discussões desses critérios, tais como na portaria e também, quer dizer, tais como na resolução do CNMP 244 e naquela proposta de aviso da gestão de 2012 e 2013, para que a gente possa encaminhar o assunto. Seriam apenas essas as comunicações. Boa tarde a todos. Muito obrigado, doutora Tatiana Vigiane Bicudo. Na sequência, passo a palavra para o ilustre conselheiro, doutor José Carlos Mascari Bonilha. Senhor presidente, colegas de colegiado, servidoras, servidores, colaboradoras, colaboradores, a todos aqueles que nos acompanham, eu desejo uma boa tarde, uma ótima sessão e quero apenas saudar a doutora Patrícia de Moraes Aldi, que se faz presente aí na sala de reuniões do Conselho, nos prestigia com a sua presença, acompanhando pessoalmente essa sessão. Eu agradeço pela concessão da palavra, não tenho, nesta ocasião, comunicações a fazer. Na sequência, passo a palavra ao ilustre conselheiro, doutor Saad Mazlum. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Mário Sarrubo, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento também Sua Excelência, o doutor Montauri, eminente Corregedor-Geral do Ministério Público. Saúdo também os membros deste Conselho Superior do Ministério Público, a doutora Tatiana Vigiane Bicudo, doutor João Machado, doutor Jurandir Massura, doutor Bonilha, doutor Pedro Giuliotti, doutor Marco Antônio, doutor Antônio Carlos da Ponte e doutor Calil. Cumprimento também, saúdo também os nossos colaboradores e a todos aqueles que nos assistem nesse momento. Muito obrigado, desejando a todos uma ótima reunião. Com a palavra, o ilustre conselheiro, doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Boa tarde a todos. Na pessoa do excelentíssimo senhor Procurador-Geral, saúdo a todos os membros desse egrégio conselho. Saúdo a doutora Patrícia, que hoje prestigia a nossa sessão. Saúdo também os colegas que nos assistem e os nossos zelosos funcionários. Hoje eu gostaria de tratar de um tema que, embora não seja específico desse conselho, vem causando grande preocupação dos promotores de justiça das execuções penais. A execução da pena de multa. Aliás, a execução da pena de multa não é só um problema das promotorias, mas também das varas de execução penal. As ações de execução de multas se multiplicam diariamente, né? E há um grande volume sobrecarregando
sobremaneira a atuação de promotores e juízes, né? E o que é pior, né? É uma sobrecarga de trabalho com pouquíssimos resultados práticos. Um colega de uma promotoria de execuções, ele fez um levantamento que eu tomei conhecimento, né? No ano de 2020 a 2022, na promotoria dele foram ajuizadas 2.100 ações, né? Quantas dessas execuções foram extintas pelo pagamento, né? Quantos condenados efetivamente efetuaram o pagamento da multa? Apenas 119, ou seja, de 2.100 ações, apenas 119 tiveram algum êxito, né? Ou chegaram a um bom denominador. Ou seja, um percentual de resultado ínfimo de apenas 5,6%. Pelo que eu sei, havia uma resolução da Procuradoria-Geral de Justiça que disciplinava a execução da multa, mas me parece que ela está suspensa, e Vossa Excelência pode até confirmar isso. Segundo promotores que atuam na área, o ideal seria a reedição desta resolução com alguns critérios concomitantes de racionalização. E os colegas citam 2 critérios, né? Fixação de um valor mínimo para se promover a execução da multa e a aferição da capacidade econômica do executado. Por fim, eu levantei esse tema, como eu disse, né? Porque vem causando uma grande preocupação dos promotores. A execução da pena de multa está se tornando uma bola de neve, e o doutor corregedor aqui presente pode até confirmar isso, a inquietação que a execução da pena de multa vem causando aí aos nossos colegas, né? E também ao juiz, né? Então, por isso que eu suscitei esse tema, para que a gente discutisse, para que ele fosse discutido, e também para solicitar que Vossa Excelência convoque com urgência os promotores de execução para uma reunião onde poderá ser discutido o problema e os eventuais critérios de racionalização que poderão resolver esse sério problema da execução das penas de multa que vem causando aí grandes dissabores aos nossos colegas promotores da execução. Era essa a minha comunicação ao senhor presidente. Eu agradeço a atenção de todos e também desejo uma boa reunião. Muito obrigado, doutor Giuliotti. Doutor Giuliotti, nós, tínhamos montado uma comissão, essa comissão elaborou, através do Centro de Apoio Operacional Criminal, uma resolução, passou inclusive pela Corregedoria Geral. A resolução foi publicada, nós entendemos que ela tinha alguma imperfeição, notadamente porque onerava demais o promotor do conhecimento. Ela foi, então, suspensa para ajustes, e, neste momento, há um grupo de colegas de execuções penais conversando com o Centro de Apoio Operacional e também com a Corregedoria para avaliarmos essas questões, não é? Notadamente, a resolução inicial ela já previa a questão da inadimplência, do estado de insolvência do executado, né? Há, inclusive, uma decisão do STJ nesse sentido. Isso está consagrado na resolução e não será mudado, não é? Nós estamos agora reavaliando apenas a questão que envolve essa excessiva oneração do promotor do conhecimento no procedimento, para que a gente possa equilibrar isso, muito provavelmente onerando o promotor do conhecimento apenas e tão somente nos processos físicos, porque no digital isso é muito fácil. Como são poucos hoje os processos físicos, então isso deve andar com muita tranquilidade. Quanto ao patamar mínimo, eu recebi algumas sugestões de colegas aí de todo o Estado, né? Há uma grande discussão Brasil afora a respeito dessa questão, que será, evidentemente, e vem sendo discutida com os colegas de execuções, claro, envolvendo demais órgãos de administração superior,
em especial a Corregedoria Geral. Esse é um tema polêmico, né, mas que merece, de fato, a nossa atenção, o que está acontecendo nesse momento, doutor Gigliotti. Muito obrigado pela sua colocação. Muito obrigado. Na sequência, passo a palavra para o ilustre conselheiro, meu querido amigo, doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Senhor presidente, a quem cumprimento pelo trabalho que vem desempenhando, que temos acompanhado pela página do Ministério Público, verificando que Vossa Excelência tem estado presente em vários eventos, com a participação em vários temas que são delicados dessa instituição, que tenho acompanhado, e assim como todos os demais conselheiros, a frequência com que Vossa Excelência tem publicizado estas situações, essas questões institucionais que Vossa Excelência tem participado de forma ativa. Digno corregedor, a quem sempre rendo as minhas homenagens pela forma sensata com a qual vem desenvolvendo suas funções na corregedoria, doutora Tatiana Vigiane Bicudo, que vem a cada momento demonstrando que é uma pessoa extremamente ponderada, sujeita a críticas, aceitando todas as observações que são apresentadas por esse conselho de forma colegiada, sempre de maneira respeitosa, sempre de maneira sensata, como não era diferente de se esperar. Peço licença na pessoa de Vossa Excelência, digna doutora Tatiana, nossa secretária, a liberdade para saudar todos os demais presentes, todas as demais presentes, quer de forma virtual, quer de forma presencial. Gostaria de trazer uma devida e justa homenagem à comunidade LGBTI+, que hoje tem o seu dia decretado, e sendo um tema extremamente caro, não só à sociedade, como também ao Ministério Público, que deve zelar, antes de mais nada, pelo afastamento absoluto de toda e qualquer forma de preconceito, principalmente a esta comunidade que tanto sofre e merece a devida homenagem na data de hoje. Senhor presidente, eu pediria para fazer algumas comunicações que têm sido veiculadas com bastante frequência. A primeira delas, a questão referente à observação de mais de 526 pontos nas ruas da cidade, aonde há presença de crianças e de adolescentes, principalmente na região da Avenida Paulista, o que tem sido e que tem exigido uma atuação social, uma atuação política, uma sua atuação, inclusive, institucional, em relação a este triste estado. Triste estado que faço extensão, como foi feito na sessão anterior, em relação ao 30º aniversário da Cracolândia, como bem observado pelo Dr. Saad, aonde o tema segurança pública não deve ser visto somente como polícia em qualquer das suas formas de apresentação, mas polícia no sentido lato sensu, envolvendo saúde pública, direitos humanos, internações voluntárias e compulsórias, observando que de 36 mandados de prisão que foram expedidos na última operação policial realizada nesse triste local, um mandado de prisão foi cumprido. Como vem sendo longamente anunciado, alertado neste Conselho, o fictício desfazimento da Cracolândia só veio a trazer, entre aspas, uma mudança de CEPs e a sua dispersão, estando muito longe as políticas públicas de encerrar com esse mal que assola a sociedade. E falando em compulsoriedade, me trouxe espécie que em São Bernardo do Campo, a Guarda Civil Metropolitana, acolhendo uma determinação da Secretaria e do Prefeito, tem falado em acolhimento compulsório, considerando-se aos moradores de situação de rua e o estado, o frio, a temperatura fria que nós estamos enfrentando. Me trouxe espécie a forma de se tratar, em se falar em acolhimento compulsório. Esta expressão me trouxe bastante indignação.
De um outro lado, senhor presidente, a questão também de política pública no que diz respeito à falta de vagas nas escolas públicas, o que não me parece ter sido devidamente explicado pelo secretário e pelas secretarias municipais e estaduais responsáveis neste sentido. E, por último, senhor presidente, a situação que já apresentei perante esse colegiado, a minha preocupação no que diz respeito a cursinhos preparatórios para a carreira do Ministério Público e outras, tem anunciado publicamente a publicação de um edital para a realização de mais um outro concurso, o que pelo menos deste conselheiro, que pelo menos a mim não é do meu conhecimento. Mas o que me trouxe maior indignação é que um desses cursinhos preparatórios está anunciando a promoção de material de apoio, muito embora seja um material de apoio que é público na sua maioria, com relação a decisões, teses institucionais e, inclusive, decisões deste Conselho Superior, o que me parece não ser razoável, tanto este anúncio de concurso, do qual eu, particularmente, não sei se algum conselheiro ou se outro aqui presente possa dizer, eu, pelo menos, não ouvi esta afirmação de Vossa Excelência. Mas também vou insistir, a preocupação de oferta de material de apoio, inclusive de decisões deste colegiado. Desejando a todas e a todos uma profícua reunião e com votos de saúde para todos nós. São estas comunicações que faço. Peço desculpas por eventual excesso e agradecendo a palavra, cumprimentando mais uma vez a Vossa Excelência. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Marco Antônio. Em primeiro lugar, vou começar pelo fim. Não há nenhuma perspectiva de concurso público, se os cursinhos ou algum cursinho está anunciando. Por certo, não é ainda uma decisão da Procuradoria-Geral de Justiça. De fato, nós temos uma defasagem grande na carreira, não é? Mas nós fizemos a segunda fase no último domingo. Demandaríamos aí mais 3 ou 4 meses para correção, então está muito longe o término desse concurso, de maneira que não há perspectiva de abertura de novo concurso. Essa informação, de fato, não é deste gabinete, não parte da Procuradoria-Geral, até porque Vossa Excelência bem sabe que para abrirmos novas vagas é preciso aprovação no colegiado, no órgão especial do Colégio de Procuradores, e não há sequer proposta, não é? E não haveria também nenhum motivo para sigilo ou informação privilegiada de quem quer que seja nesse aspecto. Agora, eu vou devolver a indagação a Vossa Excelência. O material de apoio que se oferece é material restrito ou está aberto a todos? Porque aí isso demandaria algum tipo de providência da Procuradoria-Geral. É algum material restrito ou está na nossa página que pode ser acessada por todos? Senhor presidente, essa questão ela é publicizada, ela é colocada em vários desses cursinhos, muito embora não tenha conhecimento deste conteúdo, mas eu acho que é uma situação preocupante. A partir do instante que muitas das decisões tomadas nesse Conselho, assim como muitas das decisões, as teses institucionais, muito embora elas devam ter a devida publicidade, não me parece que possam estar conjugadas a esse concurso que Vossa Excelência acabou de afirmar que não há perspectiva nenhuma para ser realizado. Eu não entendi, doutor Marco. Afinal de contas, o material que eles estão oferecendo é um material público ou saiu daqui de dentro? Porque, de fato, nós temos vários professores de cursinho do Ministério Público, não é? E eu queria que ficasse clara essa questão. É um material restrito a membros que está sendo oferecido a candidatos ou é um material que está publicizado nas nossas páginas? Porque hoje, ao que sei, eu não sou desse mercado, nunca fui, é bom que se diga, e ao que sei, todos acessam, a via digital traz um acesso muito fácil a qualquer um. Não é? E o que o senhor traz aqui é preocupante, na medida em que, se nós temos algum material que é restrito a membros da instituição, que está sendo oferecido por cursinhos preparatórios, isso é muito grave. Queria que Vossa Excelência fosse mais clara a respeito desse tema.
Senhor Procurador-Geral, acho que Vossa Excelência, com todo o devido respeito, poderia verificar que nas redes sociais esta oferta tem sido feita. Agora, em relação àquilo que está sendo disponibilizado, eu não tenho condições de responder para Vossa Excelência. Agora, que vem sido colocado como sendo uma informação, eu tenho aqui em mãos grupo de estudos para o 95º concurso do Ministério Público do Estado de São Paulo, aonde se coloca textualmente materiais, apostilas de apoio elaborados por uma determinada editora, assim como a colocação de decisões, inclusive deste colegiado. Agora, esta pergunta, com todo o devido respeito, deveria ser feita a quem oferece esta informação, a quem oferece esta questão. Aqui, inclusive, como está, materiais em PDF disponíveis no curso, atualizados de acordo com o cronograma proposto, poder rever, inclusive, decisões que estão sendo tratadas neste colegiado, assim como outras teses institucionais nossas. Não vejo nenhum problema em se publicar nossas teses institucionais, como faz a Defensoria Pública, como vem apresentado por outros órgãos. A preocupação de Vossa Excelência também é a minha, e por isso trazido nesta oportunidade, reiterado nesta oportunidade. Se exige isso uma investigação, não estaria a meu cargo, digno presidente. Veja, doutor Marco, eu de fato eu não vejo rede social, né? Não tenho, infelizmente, sequer tempo para isso, mas de uma maneira ou de outra, a transparência sempre foi a regra na nossa instituição, notadamente decisões desse colegiado, súmulas, enunciados e tudo mais. Eu não teria sequer como tomar algum tipo de medida, não é, contra este eventual cursinho, não é, porque, a bem da verdade, se é público, se está na página, é de acesso a qualquer pessoa, inclusive aqueles que estão se preparando, aos inúmeros estudantes que almejam alcançar a nossa carreira. De todo modo, não vejo nenhuma providência que possa ser tomada por parte desta Procuradoria, a não ser que chegue, evidentemente, uma notícia que nos preocupe nesse campo. E eu, com todo o respeito que tenho a Vossa Excelência, não vejo nenhuma preocupação nesse campo, se não há nada que seja interno da instituição. Queria aproveitar a fala de Vossa Excelência e saudar o dia de hoje, dia LGBTQI+, e convidá-los a conhecer os vídeos, que foram um vídeo em homenagem que foi postado pelo Centro de Apoio Operacional, pela Procuradoria-Geral de Justiça, está nas nossas redes sociais, né? Então, estão todas e todos convidados a conhecer o vídeo institucional em homenagem à população LGBTQI+. Na sequência, passo a palavra ao conselheiro Dr. Antônio Carlos da Ponte. Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria inicialmente de saudar os colegas que integram esse colegiado, o Conselho Superior do Ministério Público. Quero cumprimentar também os nossos colaboradores, assim como as promotoras, os promotores, as procuradoras e os procuradores de justiça que acompanham a presente reunião. Eu gostaria de cumprimentar a doutora Tatiana Bicudo pela participação dela em evento no CNMP que buscou discutir a resolução número 244, que cuida exatamente da promoção por merecimento, que é uma matéria que é objeto também de atenção por parte do nosso colegiado. Me parece extremamente relevante a discussão dessa resolução, que contém alguns aspectos que precisam ser analisados com uma certa cautela, com certo cuidado. Eu cito um a título exemplificativo. A resolução do CNMP, em um dos seus incisos, determina que no provimento de cargos deve ser levada em consideração a questão das cotas. Me parece que nós vamos ter que discutir isso, mesmo porque quando se fala em lei de cotas, nós não estamos falando em apenas uma lei que cuida dessa matéria. Nós temos uma lei que cuida das cotas para o ingresso nas universidades, uma lei que cuida das cotas para os concursos públicos. Aliás, essa lei que estabelece que 20% das vagas
devem ser destinadas a negros, pardos e indígenas, e uma outra lei que cuida também de cotas em relação às pessoas com deficiência, estabelece a necessidade de 5% das vagas serem destinadas a pessoas com deficiência. A partir do momento que nós temos o ingresso de colegas junto à carreira do Ministério Público e dentro da promoção de merecimento deve ser analisada essa questão das cotas, nós temos que discutir isso. De que forma isso deve ser analisado, de que forma nós podemos até mesmo aplicar o artigo 4º da lei que cuida das cotas em relação aos concursos e determina a alternância em relação ao preenchimento de cargos. Acho que esse tema é um tema relevante, um tema que demanda, sem dúvida alguma, a utilização do material que já foi produzido no passado por vários colegas que tiveram a oportunidade de exercerem o cargo de conselheiros aqui no Conselho Superior, mas acho que é importante também que, a par da contribuição que cada um dos integrantes deste Conselho poderão oferecer, que seja aberto um espaço democrático a todos os integrantes da carreira, para que eles participem dessa discussão e para que nós possamos efetivamente analisar pormenorizadamente essa resolução do CNMP, a qual, sem dúvida alguma, o Ministério Público de São Paulo ele terá que, de alguma forma, participar e enfrentar. Nesse sentido, me parece que seria interessante que fossem designadas algumas audiências, algumas reuniões abertas a todos os promotores de justiça, e o objeto da reunião deveria ser exatamente colher subsídios para a fixação de critérios em relação à promoção por merecimento. Esse é um tema realmente importante, um tema que ele precisa ser discutido no âmbito da nossa instituição e discutido com a seriedade que ele traz, não é? Todos nós sabemos que essa questão envolvendo merecimento não é uma questão simples, é uma questão corriqueiramente trazida à baila, e ela traz um aspecto também que não pode ser de maneira alguma desprezado, que o merecimento ele tem que ser aferido não poucas vezes, levando também em conta o próprio critério da antiguidade, que não pode ser abandonada como um todo. Mas, de qualquer forma, acho que seria muito importante que partisse do nosso colegiado a possibilidade de ouvir os colegas em reuniões como essa que nós estamos realizando agora, em que os colegas poderiam se inscrever ou poderiam participar presencialmente ou pela via remota, e aí sim trazerem novos subsídios a essa proposta de resolução que nós estamos discutindo e, evidentemente, permitir o engrandecimento da nossa instituição. Então, são essas, senhor presidente, as minhas considerações, e eu gostaria também de desejar a todos uma boa continuidade dos trabalhos, uma excelente reunião. Gostaria de me associar ao doutor Antônio Carlos da Ponte, em especial na sua preocupação com esta resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, que é uma resolução que nós, procuradores gerais de todo o Brasil, temos acompanhado com atenção e temos demonstrado nossa preocupação, porque é uma resolução que parte de um ente, que é o nosso Conselho Nacional do Ministério Público, que desconhece as especificidades de cada unidade, uma resolução que tem muito a visão do Ministério Público da União, que é diferente do nosso Ministério Público, tema que, portanto, precisa, de fato, ser discutido com afinco. Eu queria aproveitar que o doutor Antônio Carlos da Ponte levantou esse tema e pedir a este colegiado, que estive lá e presenciei a palestra e a fala da nossa ilustre conselheira, doutora Tatiana, que nós pudéssemos aprovar um voto de louvor à doutora Tatiana pela participação e pela firmeza nas críticas e nos posicionamentos em relação a esse tema. Acho que podemos aprovar, colegas, um voto de louvor. Ela representou este colegiado e o fez com galhardia, de maneira que acho que o voto de louvor pontuaria a preocupação deste colegiado, do Ministério Público de São Paulo, com uma resolução que, de fato, precisa ser revista. E penso que devemos, sim, avançar nessa discussão, montarmos aí no futuro, ou no futuro não, talvez de imediato, uma comissão, em que pudéssemos discutir essa questão, num primeiro momento, internamente.
internamente, para depois externarmos com a correta estratégia isso ao Conselho Nacional do Ministério Público, para que se possa finalmente avançar num tema que é espinhoso, um tema que é muito difícil, mas que, de fato, é verdadeiramente importante. Podemos aprovar, então, o voto de louvor? Alguém é contrário? Se ninguém for contrário, acho que a doutora Tatiana pode, depois podemos organizar aqui, a partir desse colegiado, uma discussão. Aliás, já há um protocolado, não é isso, doutora Tatiana? Está com o doutor Ponte, inclusive. Então, Perdão, sugestão do doutor Ponte. Perdão. Sugestão do doutor Ponte, perdão, exatamente. Então, vamos avançar, com certeza, nessa discussão. Muito obrigado. Na sequência, passo a palavra para o doutor Antônio Calil, ilustre conselheiro e amigo. Gostaria inicialmente de saudar o doutor Mário Sarrubo, nosso procurador-geral, presidente desses trabalhos. Gostaria de saudar o nosso corregedor-geral, doutor Montaurício Quete de Souza, a nossa secretária, doutora Tatiana Vigiane Bicudo, o nosso decano, doutor João Machado de Araújo Neto, os colegas Jurandir Marsura, José Carlos Mascari Bonilha, colega Saad Maslum, colega Antônio Carlos da Ponte, colega Pedro de Jesus Juliotti, o colega Marco Antônio Ferreira Lima. Não tenho comunicações e desejo a todos uma boa reunião. Muito obrigado. Obrigado, doutor Calil. Na sequência, passo a palavra para o nosso ilustre corregedor-geral, doutor Montaurício Quete Souza. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral, doutor Mário Luiz Sarrubo, excelentíssima senhora doutora Tatiana Vigiane Bicudo, nossa secretária do colegiado, em nome de Vossas Excelências, peço vênia para saudar a todos os eminentes integrantes desse colégio, desse egrégio Conselho Superior, assim como saúdo a todos aqueles que nos assistem e aos nossos servidores que nos permitem sempre desempenhar da melhor forma possível o nosso trabalho. Senhor presidente, eu gostaria apenas de tecer algumas considerações acerca de colocações que foram formuladas, né, ao largo dessa fase de comunicação, exteriorizando aqui algumas preocupações e pontuando alguns aspectos que eu reputo relevantes, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar o conselheiro Marco Antônio por sua sensibilidade social em trazer temas extremamente relevantes, como a Cracolândia, como a insuficiência de políticas públicas, como questões de acesso educacional. Parabenizo Vossa Excelência, doutor Marco Antônio, por essa sua preocupação social, né, que deve ser e é efetivamente de todos nós, integrantes do Ministério Público do Estado de São Paulo. E também gostaria, doutor Marco Antônio, aqui de dizer, né, acerca daquela assertiva que Vossa Excelência fez. Eu dei aula em cursinho mais de 25 anos, larguei há 10 anos, deixei de ministrar aulas, mas é um ambiente, obviamente, de cunho mercantilista, né? E como todo comércio, toda mercancia, se você não vende a expectativa acerca do seu produto, você não tem sucesso, né? Então, nesse sentido, se não há uma perspectiva de concurso, né, olha, vai abrir concurso para o Ministério Público, vai abrir concurso para a magistratura, etc., esses ambientes negociais perdem totalmente o seu público-alvo, né? Às vezes são falácias. E, a propósito, o excelente procurador-geral disse, enquanto integrante do órgão especial, assim como o doutor João, como o doutor Jurandir, também posso dizer que não há, na senda do órgão especial, nenhum tipo de postulação advinda da Procuradoria-Geral no sentido da abertura de um concurso. Então, quem assim o diz, o faz por mera bravata, né, como forma de fomentar aí o seu intuito mercantilista. Mas, de qualquer sorte, doutor Marco Antônio, as portas da corregedoria estão absolutamente abertas e peço a Vossa Excelência que, em havendo qualquer tipo de suspeita efetiva acerca de comportamento inadequado de membros do Ministério Público relacionados a isso, por favor, encaminhe à Corregedoria-Geral que as providências pertinentes serão, tenha a mais absoluta certeza, tomadas no âmbito daquele órgão, né, que circunstancialmente ou transitoriamente está sob minha condução, doutor Marco Antônio, porque essa é uma preocupação que todos nós devemos efetivamente nutrir, devemos efetivamente ter. Sua Excelência, né, o doutor Juliotti, falou a respeito da questão da execução de multas, né, e da eventual fixação de um valor mínimo para essa execução. Eu sou de uma época, como todos nós que integramos esse colegiado, em que o Ministério Público lutou muito contra o princípio da bagatela, brigou muito contra a prescrição virtual. Foram lutas hercúleas que o Ministério Público teve naquela oportunidade. E essas lutas hercúleas levaram
a um texto constitucional, que é o texto constitucional de 1988. Nesse momento, né, nós vemos aqui um comportamento que, com a devida vênia, é antagônico àquele que vivenciamos em nosso noviciado institucional. Ou seja, nós temos aqui uma sentença penal condenatória transitada em julgado e nós estamos aqui discutindo se devemos ou não executar essa sentença penal condenatória transitada em julgado. Eu acho que esse é um ponto de vista, um caminho, com a devida vênia, oposto àquele que levou ao fortalecimento e à construção do Ministério Público tal como ele se encontra. É o Ministério Público dizendo que não irá executar. Nós devemos pontuar aqui alguns aspectos. Primeiro deles, nós temos a privatividade da ação penal. Se nós não o fizermos, ninguém o fará. Em segundo lugar, nós tivemos um trabalho de toda a Polícia Judiciária, um trabalho hercúleo do promotor de justiça de conhecimento, que denunciou, que produziu prova, que se manifestou adequadamente, que obteve um título executivo fruto do seu trabalho. E depois, por uma vicissitude patrimonial qualquer, nós não vamos buscar a efetividade de todo esse trabalho tido pelo promotor de justiça de conhecimento, que chegou ao sucesso com a procedência daquela ação penal. É algo que nós devemos pensar com muita calma antes de decidirmos. É algo que toca não apenas a um aspecto de volume de trabalho, que toca às próprias raízes, aos próprios princípios e fundamentos da instituição Ministério Público, notadamente da instituição Ministério Público no âmbito penal. E o âmbito penal, eu sou promotor de difusos, todos sabem disso, mas mesmo assim, eu tenho a humildade de reconhecer que o promotor criminal é a essência da instituição Ministério Público. E nós não podemos dizer que o seu trabalho, com sucesso, será fadado a uma iniquidade por inação da própria instituição Ministério Público no momento de efetuar a cobrança. Quando nós nos deparamos com multa de trânsito de R$100, o Estado não deixa de cobrá-la. Ele tem instrumentos para cobrar a multa. Uma multa administrativa. Agora, nós vamos emprestar a uma multa penal, que é uma condenação, um valor inferior ao de uma multa administrativa de trânsito. Temos que pensar em tudo isso. E temos que pensar no que nos faz forte hoje. Porque se nós mesmos nos enfraquecermos, a nossa instituição estará fadada a um caminho de reverso em relação a toda a construção que tivemos até aqui. O pensamento nunca pode ser imediatista. O pensamento tem que ser sempre proativo e voltado ao futuro. O que nós fazemos hoje vai decididamente influenciar nos rumos, no futuro, na força e na estrutura do Ministério Público. São sopesamentos que gostaria de trazer, nada pode ser visto isoladamente de forma ilhada. Se nós fixarmos um valor mínimo de cobrança de multas, esse valor mínimo vai interferir, por exemplo, naquela construção jurisprudencial que hoje faz incidir o artigo 155, parágrafo 1º do Código Penal. Isso vai influenciar em benesses nos crimes contra o patrimônio. Há uma série de outros reflexos relacionados a isso. Se nós mesmos dissermos, não vamos executar, por exemplo, multas de valor inferior a R$2.000, nós estamos criando um paradigma de que o furto de pequeno valor não é aquele de um salário mínimo. O furto de pequeno valor é de R$2.000, porque o Ministério Público diz que não executa isso daí. Há uma série de consequências relacionadas a isso e todas elas devem ser meditadas de forma tranquila, serena, equilibrada e muito calma para que possamos chegar a um bom denominador que diga respeito à preservação da nossa instituição, de nossos poderes de agente político e de nossa privatividade em relação ao exercício da ação penal pública. E são essas, senhor presidente, as considerações que gostaria de fazer. Gostaria aqui de cumprimentar mais uma vez a todos e a todas e desejar a todos e todas um excelente prosseguimento dos trabalhos. Muito obrigado, doutor Motauri. Suas considerações a respeito da multa. De todo modo, o tema de fato merece cuidado, merece debate, diálogo. De fato, as ponderações trazidas por Vossa Excelência não podem ser desconsideradas, elas têm que estar sempre presentes. Isso diz respeito à aplicação de pena, isso diz respeito ao fortalecimento da instituição Ministério Público e ao fortalecimento da lei, direito penal, das penas, das sanções, enfim. De todo modo, eu parabenizo Vossa Excelência pelas
considerações colocadas nesta reunião. Nos pede a palavra o ilustre conselheiro, doutor Pedro de Jesus Giuliotti. É só para esclarecer ao senhor corregedor que eu não falei só em valor ínfimo, né? Eu citei critérios, né? Não só o valor ínfimo, como também a hipossuficiência do condenado, que já foi até reconhecida, como Vossa Excelência falou, para o STJ. Mas se de um lado nós devemos aí executar tudo, nós não podemos deixar o promotor de justiça com milhares de ações de R$100 que não vão ser pagas, né? Enquanto está tirando a capacidade dele de combater crimes maiores, como o tráfico de drogas. Então, é uma questão também de eficiência, de análise de eficiência, de análise de prioridades, né? Mas eu repito, eu não disse só o valor ínfimo, é uma sugestão dos colegas, uma conjugação de critérios, valor ínfimo, um valor a ser escolhido, somado à hipossuficiência do condenado, mas, evidentemente, eu respeito a opinião do corregedor, é uma questão que deve ser discutida com os promotores de execução que estão lá na linha de frente, que sabem exatamente qual é o problema. Era isso, senhor presidente. Só desculpe-me, em nenhum momento aqui a minha fala foi dirigida a combater o que Vossa Excelência disse. Eu apenas quis trazer alguns sopesamentos, algumas outras coisas que, acrescidas àquelas citadas por Vossa Excelência, devem nos permitir formular um juízo holístico acerca dessa questão. A Corregedoria, já, inclusive, nessa resolução suspensa, né, teve participação na comissão e ela concordou ali com uma série de fixação de critérios relacionados a essa execução da pena de multa. Né? Eu apenas estou trazendo aqui, em complemento ao que Vossa Excelência disse, preocupações que também devem ser consideradas. E assim como Vossa Excelência disse, devemos nos reunir com os promotores de execuções, também devemos nos reunir com os promotores do processo de conhecimento, porque, afinal, foram eles que deram ensejo pelo seu denodo, pela sua atuação, aqueles títulos executivos. Então, eles não podem ser retirados desse debate que deve ser o mais amplo possível. Perfeito. Concordo com o senhor. Muito bom. Debate muito bom. Dando sequência, portanto, à nossa pauta, com as palavras do nosso ilustre corregedor, sigamos. Primeiro item é o edital de 26 de abril de 2022, procuradores de justiça. A doutora Tatiana, eu quero o voto, doutora Tatiana. A doutora Tatiana me autorizou a leitura do voto. São 3 cargos de procurador de justiça, 143º procurador de justiça da Procuradoria de Justiça Criminal. O voto da comissão é Dr. Alfredo Coimbra, 9º promotor de justiça das execuções criminais. 23º procurador de justiça da Procuradoria de Justiça Civil, Dr. Felipe Augusto Vieira de Andrade, 8º promotor de justiça de falências. No critério promoção, até aqui, então, antiguidade. No critério promoção-merecimento, 20º procurador de justiça da Procuradoria de Justiça Criminal, Dr. Roberto Barbosa Alves, 21º promotor de justiça criminal, doutora Lilian Cristina Marques da Costa, 3ª promotora de justiça civil, e doutora Carla Maria Altavista Mapelli, 4ª promotora de justiça de mandados de segurança. Este é o voto da Comissão de Movimentação de Carreira, voto que foi enviada a cada membro deste colegiado. Senhor doutor Montauri? Só queria, senhor presidente, eu penso, não, se quiser votar, eu claro, por favor. Me manifesto após o voto, né, após a deliberação. Por favor. Não, é só aqui para saudar, né, dentre os colegas, todos valorosíssimos, né, doutor Alfredo, com um serviço brilhante realizado na Procuradoria de Difusos, é uma perda para a Procuradoria de Difusos,
né? O doutor Roberto Barbosa Alves, também um promotor de escola, um excelente profissional, mas eu queria aqui fazer um especial destaque ao doutor Felipe Augusto Vieira de Andrade, né? Colega que ingressou no Ministério Público em 1985, e gostaria de destacar, né, eu carinhosamente sempre chamei de Araponga, né, sempre brincando, pelo seu ardor na defesa do meio ambiente. O doutor Felipe me ensinou a trabalhar com o meio ambiente, né, isso no começo de 1989, né, e nesse sentido, então, a minha alegria de poder estar aqui e votar em Sua Excelência para essa promoção mais do que merecida. Muito bem, doutor Motauri, acho que todos nos associamos, né, também. Acho que poderíamos aqui 3 promoções por merecimento, né? 3 grandes colegas também, doutor Felipe, doutor Alfredo Coimbra e o doutor Roberto Barbosa Alves, que com muita honra integra este gabinete. Então, Vossa Excelência, me associo à fala de Vossa Excelência. Colegas, podemos aprovar o voto da comissão? Acho que podemos aprovar, então, aprovado o voto da comissão. Passamos, então, para o item número 2 da pauta, é a promoção por salto. Promoção por salto. Os votos acho que já foram apresentados, é isso, doutora Tatiana, por favor? Não, a discussão se iniciou, acho que a proposta foi do doutor Bonilha, salvo engano, numa reunião passada. Foi do doutor Saad? Não, doutor Giuliotti, doutora Tatiana. A proposta certo. É do doutor Giuliotti. Desculpa, então a proposta foi do doutor Giuliotti e o senhor, doutor Mário e o corregedor não estavam presentes nessa reunião que se iniciou a discussão. E como os senhores haviam antecipado o voto na reunião anterior a essa discussão, e no sentido contrário, o doutor João também quis estudar o tema e ele pediu vista. Aí foi feito esse expediente para que o doutor João pudesse afirmar o seu voto e ele devolveu o expediente com o voto dele contrário. Então, essa que foi o início da discussão foi a proposta do doutor Giuliotti e o doutor João teria pedido vista nesse sentido. Obrigado, doutora Tatiana. Então, acho que é de bom alvitre que a palavra seja passada ao doutor João Machado de Araújo Neto. Muito obrigado, senhor procurador-geral. Eu passo a leitura do voto. É o SEI número 29.0001.0092651.2022.49. A instauração do presente protocolado deveu-se à proposta do eminente procurador conselheiro, Dr. Pedro de Jesus Giuliotti, o qual solicitou a inclusão em pauta do tema promoção por saltos, com fundamento no artigo 16, inciso 4º, do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público. Primeiramente, cumpre consignar que é cabível a aplicação em caso do artigo 93, inciso 2º da Constituição Federal, que cuida da promoção na carreira da magistratura. Aspas, artigo 93. Lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios. Inciso 2º, promoção de entrância para entrância, alternadamente por antiguidade e merecimento, atendidas as seguintes normas. Fecha aspas. Por sua vez, o artigo 133 da Lei Complementar Estadual número 734, de 26 de novembro de 1993, Lei Orgânica do Ministério Público, prevê: artigo 133. A promoção será sempre voluntária e far-se-á alternadamente por antiguidade e merecimento do cargo da investidura inicial à entrância inicial, de uma para outra entrância, e da entrância mais elevada para o cargo de procurador de justiça. Fecha aspas. Já o artigo 9º da Lei Complementar número 981, de 21 de maio de 2005, dispõe, aspas, artigo 9º, o Procurador-Geral de Justiça fará publicar,
no prazo de 30 dias contado da data da promulgação desta lei complementar, quadro geral de antiguidade dos membros do Ministério Público, previamente aprovado pelo Conselho Superior do Ministério Público, composto por: item 1, lista primeira, integrada pelos procuradores de justiça. Segundo, lista 2, integrada pelos promotores de justiça titulares de cargos atualmente classificados: A, em entrância especial; B, em terceira entrância, com exceção dos que optarem pela reclassificação referida no parágrafo 4º do artigo 1º desta lei complementar. Lista terceira, integrada pelos promotores de justiça titulares de cargos atualmente classificados: A, em terceira entrância, que optarem pela reclassificação referida no parágrafo 4º do artigo 1º desta lei complementar; B, em segunda entrância, com exceção dos que optarem pela reclassificação referida no parágrafo 4º do artigo 1º desta lei complementar. 4. Lista 4, integrada pelos promotores de justiça titulares de cargos atualmente classificados: A, em segunda entrância, que optarem pela reclassificação referida no parágrafo 4º do artigo 1º desta lei complementar; B, em primeira entrância; e 5, quinta lista, integrada pelos promotores de justiça substitutos. Parágrafo 1º. Na elaboração da lista segunda, será observada a precedência dos promotores de justiça titulares de cargos atualmente classificados em entrância especial sobre os titulares de cargos atualmente classificados em terceira entrância. Parágrafo 2º. Na elaboração da lista terceira, será observada a precedência dos promotores de justiça titulares dos cargos atualmente classificados em terceira entrância, que optarem pela reclassificação referida no parágrafo 4º do artigo 1º desta lei complementar, sobre os titulares de cargos atualmente classificados em segunda entrância. Parágrafo 3º. Na elaboração da lista quarta, será observada a precedência dos promotores titulares de cargos atualmente classificados em segunda entrância, que optarem pela reclassificação referida no parágrafo 4º do artigo 1º desta lei complementar, sobre os titulares de cargos atualmente classificados em primeira entrância. Parágrafo 4º. As listas segunda, terceira e quarta conterão notas que esclareçam, quanto a cada promotor de justiça, a classificação, nova ou antiga, do cargo de que é titular. Parágrafo 5º. Na elaboração das listas referidas neste artigo, serão observadas as listas de antiguidade atuais, independentemente da reclassificação e da opção referidas nos parágrafos 3º e 4º do artigo 1º desta lei complementar. Parágrafo 6º. Nos concursos de provimento dos cargos de entrância inicial, intermediária e final, o Conselho Superior do Ministério Público observará as seguintes regras. Inciso 1º. No provimento por remoção dos cargos de entrância final, concorrerão os promotores de justiça integrantes da lista segunda. Item 2. No provimento por promoção dos cargos de entrância final, concorrerão os promotores de justiça integrantes da lista terceira. Item 3. No provimento por remoção dos cargos de entrância intermediária, concorrerão os promotores de justiça integrantes da lista terceira. Item 4. No provimento por promoção dos cargos de entrância intermediária, concorrerão os promotores de justiça integrantes da lista quarta. Item 5º. No provimento por remoção dos cargos de entrância inicial, concorrerão os promotores de justiça integrantes da lista quarta. Item 6º. No provimento por promoção dos cargos de entrância inicial, concorrerão os promotores de justiça integrantes da lista quinta. Fecha aspas. Como se percebe, o mencionado artigo 9º, parágrafo 6º, inciso 2º, tratando da promoção aos cargos de entrância final, dispõe de modo bastante claro que
aspas, inciso 2º, no provimento por promoção dos cargos de entrância final, concorrerão os promotores de justiça integrantes da lista terceira, fecha aspas. Em suma, a admissão de concurso para cargos de entrância final encontra obstáculo intransponível para promotores de justiça de entrância inicial, lista 4ª. O critério de escalas é que deve reger a promoção de entrância inferior àquela imediatamente superior, inviabilizando o saltum, ainda que nenhum membro da instituição venha a se inscrever. O Superior Tribunal de Justiça, examinando questão atinente a concurso da carreira da magistratura, rejeitou a viabilidade da chamada promoção per saltum, vedando a supressão de degrau na movimentação da carreira. RMS 15395, relatora, ministra Maria Tereza de Assis Moura, Diário da Justiça, Executivo, 30 de março de 2029, decisão de 10 de março de 2009. Ementa, recurso ordinário, mandado de segurança, juiz de direito substituto, Tribunal de Justiça do Estado do Acre, habilitação para concorrer à promoção para vagas de juiz de direito de segunda entrância, supressão de entrância, não cabimento. Artigo 93, inciso 2º, a linha B da Constituição Federal. 1. A promoção do juiz de direito por merecimento ou por antiguidade dar-se-á sempre de entrância para entrância, sendo vedada a supressão de entrâncias e, portanto, a habilitação de juiz de direito substituto para concorrer à promoção para vagas destinadas ao cargo de juiz de direito de segunda entrância. Inteligência dos artigos 93, inciso 2º, da Constituição Federal, de 88, artigo 80, parágrafo 1º, inciso 1º, da Lei Orgânica da Magistratura, e 110, parágrafo 1º, do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Acre. Segundo, a ressalva contida no artigo 93, inciso 2º, a linha B da Constituição Federal, relativa à promoção por merecimento, refere-se tão somente aos requisitos do exercício de 2 anos na respectiva entrância e de inclusão na primeira e quinta parte da lista de antiguidade da entrância, cujo preenchimento pode ser dispensado se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago, sendo imprescindível que o magistrado concorrente seja da entrância imediatamente anterior. 3. Recurso ordinário improvido, fecha aspas. Conquanto se reconheça a existência de dificuldades resultantes do não preenchimento de cargos da entrância final, o cotejo da Lei Orgânica Estadual do Ministério Público e da Lei Complementar 981/2005, com nossa Carta Magna e com o melhor entendimento jurisprudencial, evidencia a impossibilidade de concordância com a proposta, embora respeitável o entendimento do douto proponente e louváveis os motivos que a fundamentam. Meu voto, portanto, é pela rejeição da proposta. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado, doutor João Machado. Presidente, o seu voto, doutor João Machado, está em discussão. Alguém quer se manifestar? Pois não. Em primeiro lugar, quem pede a palavra, doutor Pedro de Jesus Giuliotti, com a palavra. Sem som, doutor Giuliotti. A promoção será sempre voluntária e far-se alternadamente por antiguidade e merecimento do cargo da investidura inicial, a entrância inicial, de uma para outra entrância, e da entrância mais elevada
para o cargo de procurador de justiça. Isso nos termos do artigo 133 da Lei Orgânica Estadual do Ministério Público. Ou de uma para outra entrância ou categoria, e da entrância ou categoria mais elevada, para o cargo de procurador de justiça, aplicando-se por assemelhação o disposto no artigo 93, incisos 3 e 6 da Constituição Federal. Respeitado o entendimento contrário, não me parece que a lei, ao prever que a promoção far-se-á de uma para outra entrância, esteja vedando expressamente a promoção por salto. É certo também que as formas de provimento derivado previstas na lei orgânica, remoção e promoção, objetivam a devida ocupação dos cargos do Ministério Público, para que o promotor de justiça possa executar as suas funções. Entretanto, a falta de interessados para a devida ocupação do cargo por longo período compromete todo o sistema de movimentação da carreira e torna ineficaz as formas de provimento derivado previstas em lei. Além do que, a não ocupação do cargo para o promotor de justiça titular por período excessivamente longo atenta contra o interesse público. Cargos com importantes atribuições na área do patrimônio, consumidor, meio ambiente, permanecem acéfalos sem o seu titular, que é o responsável pelo planejamento e estratégia de atuação do Ministério Público na comarca. E como é de conhecimento de todos os membros desse egrégio conselho, no último concurso, vários cargos não foram providos por falta de interessados. De acordo com o levantamento realizado a nosso pedido pela zelosa secretaria, 3 desses cargos já foram colocados em concurso por diversas vezes. Não tiveram interessados e, por isso, estão sem promotores de justiça titulares há vários anos, em flagrante prejuízo do interesse público. Cito os cargos. O cargo de segundo promotor de justiça titular de Caraguatatuba foi colocado em concurso por 14 vezes. O cargo de promotor de 15 vezes, que foi colocado recentemente. O cargo de quarto promotor de justiça de Ferraz de Vasconcelos foi colocado por 7 vezes. 6, mais uma última vez que essa gestão colocou. E o cargo de terceiro promotor de justiça de Itapeva foi colocado em concurso por 9 vezes, 10, uma vez colocada pela nossa gestão. Pelo que me parece, não há interessados. Nós colocamos esses 3 cargos em concurso e me parece que não há interessados. Então, não me parece que tal situação vai ser alterada nos próximos concursos de movimentação. E manter um cargo com tantas atribuições relevantes, sem promotores titulares por tantos anos, como vimos, compromete todo o sistema de movimentação da carreira, torna ineficaz as formas de provimento derivado previstas na lei e atenta, como eu disse, contra o interesse público. Por isso, este Conselho não pode permanecer inerte diante da questão fundamental importância para o aprimoramento do Ministério Público do Estado de São Paulo e benefício da sociedade. E pergunto aos senhores, esses 3 cargos que nós colocamos novamente em concurso, se não tiverem interessados, o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar esses cargos sem promotores titulares por quantos anos em prejuízo da nossa sociedade? Por isso, o meu voto é no sentido de aprovarmos a promoção por salto, respeitado, evidentemente, o entendimento do doutor João Machado. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Giuliotti. Com a palavra, doutor Antônio Carlos da Ponte. Eu gostaria inicialmente de cumprimentar o eminente conselheiro João Machado pelo voto lançado, um voto que leva em consideração a literalidade do disposto no artigo 133,
caput da lei 133 da Lei Orgânica do Ministério Público, que diz que a promoção ela deve se dar de uma para outra entrância. Mas eu quero aqui ousar divergir de Sua Excelência e acompanhar a divergência, acompanhar, na verdade, na íntegra o voto do eminente conselheiro Pedro de Jesus Giuliotti, lembrando inicialmente que o direito ele é integrado pelo ordenamento jurídico como um dado sistema jurídico, ao passo que a ciência do direito compete interpretá-lo, muito além da descrição de seus significados. Interpretar significa reconstruir a partir de algo. E me parece que não há dúvida alguma que quando nós temos vários cargos em aberto, que são colocados regularmente em concurso e não são preenchidos, o interesse público ele é atingido. A partir do momento que o interesse público é atingido, esse conselho ele não pode permanecer silente, não é? O artigo 52 da nossa Lei Orgânica de Concurso, ele também estabelece algumas situações interessantes, em que a interpretação literal pode levar a uma conclusão bem diferente daquela que vem sendo adotada, tanto no Ministério Público quanto na magistratura. Esse artigo 52 fala de banca de concurso, e a nossa lei é expressa, no sentido que a banca de concurso do Ministério Público ela será composta por 4 procuradores de justiça e um representante da Ordem dos Advogados do Brasil. Ela não fala em magistrado integrar a banca de concurso do Ministério Público. Assim como a Lei Orgânica da Magistratura, ela não fala em membro do Ministério Público integrando a banca de concurso da magistratura. E hoje todos nós sabemos que as bancas, tanto do Ministério Público quanto da magistratura, a do Ministério Público conta com a presença de um magistrado, a da magistratura conta com a presença de um representante do Ministério Público. Então, se nós formos aplicar aqui o critério da literalidade, sem levar em consideração o verdadeiro significado da ciência do direito, nós vamos chegar à conclusão de que isso é manifestamente ilegal. E que esse concurso que está em tramitação no Ministério Público, assim como aquele que tem trâmite na magistratura, são concursos que têm vício de origem. Mas não é apenas isso que me parece que é importante ser colocado, não é? Nós não podemos esquecer também que a Lei dos Juizados Especiais Criminais, a Lei 9.099 de 95, antes dela se tornar uma lei de natureza federal, ela foi já aplicada, alguns de seus princípios, por alguns estados membros. Eu cito o exemplo aqui do Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso do Sul foi aplicada a Lei dos Juizados Especiais, os seus princípios, antes ainda da existência de uma lei federal. Vou mais adiante. O pacote anticrime, ele trouxe o acordo de não persecução penal. Mas o acordo de não persecução penal, ele surge a partir do quê? A partir de uma súmula do Conselho Nacional do Ministério Público, lastreada exatamente na preocupação com o interesse público. A partir do momento que nós temos, eu insisto, cargos que são reiteradamente colocados em concurso e não são providos, nós não podemos permanecer silentes sob o argumento singelo de que a lei não permite alteração. Não, nós temos, na verdade, que traduzir o verdadeiro significado não da lei, mas da ciência do direito. E me parece que é esse o papel inovador que se espera desse Conselho Superior do Ministério Público. O fundamento maior para se admitir a promoção por salto está no interesse público. Aliás, foi o interesse público que justificou a criação da nossa lei orgânica. Ela tem que se adaptar ao interesse público. Não é o interesse público que deve se adaptar à nossa lei orgânica. Então, com essas considerações, senhor presidente, eu quero aqui pedir vênia ao conselheiro João Machado e acompanhar a proposta do conselheiro Giuliotti, porque me parece que essa proposta ela vem de encontro àquilo que se espera do Ministério Público do século XXI. Obrigado, doutor Antônio Carlos da Ponte. Pelo que vejo aqui... por favor, doutor José Carlos Mascari Bonilha.
Senhor presidente, obrigado pela concessão novamente da palavra. E a utilizo ratificando as ponderações apresentadas pelos conselheiros Giuliotti e Antônio Carlos da Ponte, e pedindo todas as vênias para divergir do voto apresentado pelo estimado conselheiro Dr. João Machado, porque tenho para comigo que o principal balizamento que nos deve orientar é aquele que sinaliza para a incidência do interesse público, para a observância do interesse público, desprezando-se, como muito bem colocado pelo Antônio Carlos da Ponte, a literalidade de um dispositivo anacrônico e obsoleto que ainda insiste em se hospedar na nossa lei orgânica, mercê da falta de iniciativa daquele que tem competência exclusiva para encaminhar um projeto de lei à Assembleia Legislativa. Então, ficamos todos aqui assistindo a uma norma obsoleta, a uma norma que impede textualmente que se atenda ao interesse público. E isso apenas porque o Procurador-Geral, a quem compete com exclusividade, não se compete privativamente, se compete com exclusividade o encaminhamento de um projeto de lei à Assembleia Legislativa, não faz. E por conta disso, convivemos com esse dispositivo que desatende ao interesse público e impõe sacrifício ao jurisdicionado, como foi exemplificado a exaustão nas intervenções do autor dessa proposta, colega conselheiro Pedro de Jesus Giuliotti. Portanto, eu encerro aqui essa minha modesta intervenção, evidentemente demonstrando o meu apreço pela preocupação corporificada nessa proposta do conselheiro Giuliotti, com a qual concordo inteiramente. Muito obrigado. Obrigado, doutor Bonilha. Indago se tem mais alguém aí. Não consigo ver aqui, mas acho que não, ninguém mais quer se manifestar. Acho que podemos, então, votar. Alguns já adiantaram o voto. Se me permitirem, eu vou seguir a lista normal aqui, e aqueles que já adiantaram o voto podem reiterar as suas manifestações por gentileza. Estamos aptos a votar. Então, eu inicio dando a palavra ao doutor Jurandir Marsura, o seu voto. Bom, em primeiro lugar, eu quero louvar a preocupação do doutor Giuliotti, que propôs essa modificação, né? E as palavras muito bem lançadas pelo doutor Ponte, mas eu não consigo votar contrariamente ao que expôs o doutor João em seu correto voto. Porque a lei é clara, e nós sabemos que a ofensa a disposição literal de lei é uma das causas que enseja a interposição do recurso especial, né? E na hipótese de acolhimento de um recurso, vai ocorrer um prejuízo muito grande para a instituição com a anulação dos concursos anteriormente realizados. Então, eu penso que nós temos que encontrar uma outra solução. A questão da modificação da lei é, sem dúvida, uma solução, mas nós sabemos que isso daí depende da oportunidade, do momento político correto, porque, infelizmente, em política, nós sabemos que qualquer proposta de alteração da nossa lei orgânica pode ensejar a introdução de alguma outra modificação que nos prejudique
Então, isso aí pode não ser conveniente. Por isso, o juízo de conveniência e oportunidade fica à conta do procurador-geral. Ele deve saber o momento mais oportuno para fazer isso. Acredito que não seja porque ele não queira, porque ele não acha justo isso daí, mas quem pode dizer melhor é ele. O que eu penso também é o seguinte, veja bem, só tomando, por exemplo, a questão de Caraguatatuba. É o cargo de segundo promotor de justiça que está emperrado, né? E por que o primeiro não, o terceiro não? Será que não está havendo aí uma questão de má distribuição de atribuições? Ou será que não se está precisando da criação de mais um cargo de promotor, ou mais auxiliares, enfim, mais assistentes? Eu acho que nós temos que pensar em encontrar uma solução, mas eu acompanho o voto nesse momento, nessa oportunidade, eu voto do doutor João Machado. Muito obrigado, doutor Jurandir. Com a palavra, doutor João Machado já votou. Com a palavra agora a doutora Tatiana Vigiane Bicudo. Ouvi atentamente as ponderações que já se iniciaram em outras reuniões e entendo também, assim como o doutor Jurandir e o doutor João Machado, e também pelas palavras que foram bem lançadas, a oportunidade pelo corregedor e pelo procurador-geral, que essa promoção por salto, ela fere não só a nossa lei orgânica, mas também a própria Constituição Federal, no seu artigo 93, inciso 2º. Daí porque, em que pese haver o interesse público, isso não pode ir se colocar contra ao texto da Constituição e demais textos legais. E, nesse sentido, meu voto é pela rejeição da proposta. Obrigado. Obrigado, doutora Tatiana. Com a palavra o doutor Bonilha, que já se manifestou. Quer reiterar o voto, doutor Bonilha, ou podemos já considerar? Presidente, eu agradeço, mas eu acho que não há necessidade. A minha posição já ficou esclarecida. Eu agradeço. Muito obrigado, doutor Bonilha. Com a palavra, doutor Saad Maslum. Apenas reiterando o quanto já havia dito em sessão anterior, em que houve essa votação, eu voto de acordo com o proponente, o autor da proposta, doutor Pedro Giuliotti, e agora acrescentados, com argumentos acrescentados pelos doutores Antônio Carlos da Ponte e José Carlos Mascari Bonilha. É como voto. Muito obrigado. Obrigado, doutor Saad Maslum. Com a palavra, doutor Pedro de Jesus Giuliotti, que já votou, né, doutor Giuliotti? Então, o senhor quer esclarecer mais algum ponto? Não. Acho que... Não há necessidade, excelência. Obrigado, doutor Giuliotti. Com a palavra, doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Senhor presidente, com todas as ponderações trazidas pelo doutor Giuliotti e pelo doutor da Ponte, atendimento do nosso digno decano, doutor Machado de Araújo Neto, eu acompanho o voto do doutor Pedro Jesus Giuliotti, do doutor Antônio Carlos da Ponte, do doutor Bonilha e do doutor Saad Maslum, e faria um acréscimo, senhor presidente. Nesse mesmo conselho, nós todos concordamos com relação à representatividade do promotor de justiça em relação ao executivo e a cargos dentro das casas legislativas. E como foi aqui afirmado, há necessidade de ousar, há necessidade de, muitas vezes, vir a se buscar mecanismos alternativos ou mesmo interpretações constitucionais para que se possa ousar, para que se possa mostrar um Ministério Público proativo. E me traz algum espanto, não, na verdade, um espanto, talvez a expressão não seja adequada, que hoje nós venhamos a falar em óbices legais e em óbices constitucionais, quando nós tratamos aqui anteriormente em relação a temas que nos são caros, a temas que nos são delicados, e que foi afirmado que nós precisamos ousar, que nós precisamos, diante de um comportamento absolutamente voltado, neste caso, ao interesse da nossa representatividade, interpretar texto constitucional e interpretar posições legislativas. Então, acompanhando aquilo que o doutor Giuliotti apresentou, que nós, doutor Ponte apresentou, que nós acabamos prejudicando o cidadão.
sendo que o cidadão é o destinatário dos nossos serviços, sendo que compete ao Ministério Público servir a sociedade. E com estes cargos com funções importantíssimas, abertos por mais de uma dezena de vezes, e não foram ocupados, não me soaria adequado e razoável permitir que a sociedade pague um preço tão caro. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Doutor Antônio Carlos da Ponte já se manifestou. Indago se quer se manifestar novamente. Não, senhor presidente, eu não tenho mais nada a acrescentar. Muito obrigado. Com o voto do doutor Antônio Carlos da Ponte, passo a palavra para o doutor Antônio Calil. Eu ouvi atentamente os motivos do proponente, também o voto do doutor. Eu entendo a preocupação do doutor Pedro Giuliotti com o preenchimento desses cargos que foram colocados várias vezes em concurso e não foram preenchidos. Mas qualquer que seja a regra de hermenêutica que se aplique para tentar interpretar o artigo 133, eu não vejo como possa haver uma interpretação diferente da que foi feita ao rejeitar a proposta. Porque é muito claro o artigo, não deixa dúvida. O plano de carreira da entrância mais baixa para mais elevada. Eu não vejo como se possa interpretar isso de outra forma. Né? Então, entendo que a proposta, embora ela seja inovadora e ela tenha todos os méritos no sentido de resolver um problema dessas comarcas, ela esbarra num óbice intransponível que é a lei. A lei simplesmente impede, a nossa lei orgânica. E acho também que não se deve nunca mudar uma orientação com base na casuística. Isso a história mostra que é muito perigoso. Então, para resolver 3 cargos ou outros cargos que venham a se apresentar, a gente muda uma regra, muda um artigo que foi taxado de anacrônico e obsoleto, mas que é o artigo que estabelece o nosso plano de carreira. O plano de carreira do Ministério Público, ele decorre de uma interpretação do artigo 133. É muito perigoso se mudar isso e até se propor uma mudança dessas legislativa, porque, como bem lembrado pelo colega que me antecedeu, toda vez que se propõe uma mudança, essa mudança a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Então, acho muito perigoso e não vejo como interpretar de forma diferente do que interpretou o doutor João Machado, o artigo 133 da nossa lei orgânica estadual. Então, o meu voto é no sentido de rejeição da proposta. Muito obrigado, doutor Antônio Calil. Também manifesto o seu voto. Com a palavra agora o nosso corregedor-geral, doutor Motori, que já votou, mas não sei se quer algum esclarecimento, acho que quer. Eu havia me antecipado já, como Sua Excelência, a eminente secretária disse, mas apenas um dado, né? Eu gostaria de parabenizar aqui o doutor João Machado pelo brilhante voto por ele exteriorizado, né? E dizer o seguinte, quer dizer, a lei orgânica do Ministério Público de São Paulo guarda estrita consonância com o artigo 93, inciso 2º da Constituição Federal, e não parece caber ao Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo propor alteração do 93, inciso 2º da Constituição Federal. A proposta do Dr. Giuliotti é uma proposta louvável. A Corregedoria Geral perfilha da preocupação de Sua Excelência, assim como todos os integrantes do Conselho. A Corregedoria Geral se coloca absolutamente à disposição para que nós possamos encontrar soluções para um problema que efetivamente aflige a nossa instituição, e notadamente as comarcas, cujos cargos de promotores de justiça passam por essas vicissitudes, mas infelizmente não há como superarmos um óbice de índole constitucional. E a Corregedoria tem que zelar pelo princípio da estrita legalidade, até pela segurança jurídica na prestação do serviço do Ministério Público. E por isso eu peço, então, licença para aqui votar com a divergência manifestada no brilhante voto de Sua Excelência, o doutor João Machado. Muito obrigado, doutor Motori. Eu também já externei meu voto em outra oportunidade, o reitero nesse momento, mas não sem antes cumprimentar o doutor Giuliotti e todo o Conselho Superior por essa discussão. Como bem pontuou o doutor Motori, todos nós nos associamos à fala do doutor Giuliotti quanto às suas preocupações com relação ao serviço público prestado nessas 3 promotorias de justiça. Contudo, há uma preocupação maior
que é a movimentação de carreira como um todo, que é o sistema de movimentação de carreira nossa, que poderia ganhar algum tipo de instabilidade. Eu já determinei a subprocuradoria jurídica que pudesse oferecer algum tipo de modelo de projeto de lei que a gente possa encaminhar ao órgão especial do Colégio de Procuradores e, a partir daí, emendarmos a nossa lei orgânica e até criando a previsão de promoção per salto, a partir das discussões que se iniciaram na gestão passada, nesse Conselho Superior e nesta gestão. Esclareço, contudo, que na gestão, até para fundamentar o meu voto, na gestão passada chegamos a ter mais de 15 promotorias não preenchidas num determinado concurso. E com a sistemática que adotamos, fomos superando isso, hoje estamos com 3. Ao contrário do que possa se imaginar, as notícias são alvissareiras. É provável que os 3 cargos sejam preenchidos assim que o concurso abrir. O concurso ainda não foi aberto, o que tivemos foi manifestação de interesse e já era de se esperar que não houvesse interessados em remoção, de maneira que o concurso está apto para ser aberto. Eu rogo a nossa ilustre secretária que já traga os cargos de entrância final e de intermediária para a pauta da próxima reunião, para que a gente possa movimentar a carreira, porque esse é o interesse de todos nós aqui e também da Procuradoria-Geral de Justiça. Por estas razões e pelas demais já lançadas em outra oportunidade, eu também voto com o doutor João Machado, a quem elogio pela dedicação, pelo voto, pelo profícuo voto, profícua manifestação, como estendo esses elogios aos demais membros desse colegiado, em especial ao ilustre conselheiro doutor Giuliotti, por trazer o tema à discussão. Com o voto da Procuradoria-Geral, acho que nós temos 6 votos não acolhendo a proposta, 5 votos pelo acolhimento. Fica, então, encerrado este tema com esta votação hoje aqui realizada. Isso nos autoriza a seguirmos para o item número 3 da nossa pauta. Peço vênia para ler apenas os interessados, pedidos de autorização para residir fora da comarca. Interessados, doutor Fernando Novelli Bianchini, 128º promotor de Justiça Criminal da capital, doutora Camila Bonafini Pereira, 2ª promotora de Justiça de Embu das Artes, doutor Renato Augusto Valadão, 3º promotor de Justiça de São Roque. Os ilustres relatores votaram favoravelmente, havendo também parecer favorável da Igreja Corregedoria Geral do Ministério Público. Está em discussão e votação. Se todos concordarem, podemos considerar aprovados os votos dos ilustres relatores. Com isso, encerramos esta primeira etapa da nossa reunião. Salvo engano, temos outro item? Não, acho que não, não é? Encerrados. Então, da minha parte, doutor Montauri, o senhor está com a palavra. Pensei que eu fosse apenas secundar Vossa Excelência, mas, pelo visto, né, eu gostaria de agradecer aqui o convívio saudável, a possibilidade do debate sempre construtivo que Vossas Excelências trazem a esse colegiado e pedir licença por conta de compromissos de outra natureza junto à Corregedoria para deixá-los augurando aqui um excelente desenvolvimento dos trabalhos em continuação por esse seleto colegiado. Muito obrigado pela gentileza de me acolherem aqui e de podermos debater temas tão sensíveis e importantes quanto os que aqui foram tratados. E uma excelente semana, com muita saúde a todos os colegas. Obrigado, doutor Montauri. Eu peço vênia aos ilustres pares, também para deixar a reunião por conta de compromissos já assumidos na Procuradoria-Geral de Justiça. Cumprimento a doutora Tatiana Bicudo, cumprimento os demais membros deste colegiado, agradeço a oportunidade do diálogo e do debate, saudando nossos servidores e também aqueles que nos assistem. E peço vênia, portanto, para deixá-los muito melhor conduzidos e presididos pelo nosso ilustre decano, doutor João Machado de Araújo Neto,
a quem passo imediatamente a palavra, desejando que todos tenham uma segunda metade da semana com muita harmonia, com muita saúde. Vamos em frente. Muito obrigado, boa tarde. Muito obrigado, doutor Mário Sarrubo, muito obrigado, doutor Maurício Oquete, e eu quero novamente saudar os ilustres colegas, dos ilustres integrantes do colegiado, na pessoa da doutora Tatiana Bicudo, nossa secretária. E antes de passarmos aos próximos itens, eu indago se podemos fazer uma interrupção de 10 minutos ou se há alguma outra sugestão. E o doutor Saad também tem um compromisso muito sério, importante, e eu creio que, mais se ele quiser dizer algumas palavras, a nossa compreensão e aceitação. Seria possível, óbvio, se os colegas concordarem, fazer pelo menos essa, porque eu tenho um caso para julgamento em que o advogado solicitou assistir, né, o procedimento. Então, um caso que eu só vou ler a ementa, eu não vou ler, é um voto de 5 laudas, eu vou ler só a ementa, e o voto ficará à disposição dos advogados, das partes, porque os nobres conselheiros já têm acesso a esse voto, né? Então, eu me daria apenas o direito aí de ler só a minuta do voto. Pode ser? Doutor Saad, plenamente concordo. Eu estava preocupado com a sua consulta. Eu sei que mas dá tempo, eu tenho que... Não, então, da minha parte não há problema nenhum, eu consulto se os colegas também concordam, eu acho que é de nosso interesse mesmo. Então, me parece que o doutor Saad pode... agora, eu tenho a impressão que teria que ser no outro... Sim. Sair desse link e entrarmos no... Isso, exato. Eu acho que então podemos passar então imediatamente a outro link, não é isso? Ok. Até já.